O câncer de cabeça e pescoço é o sexto mais comum no mundo, afeta muito mais os homens do que as mulheres. No Brasil, 80% das vítimas são do sexo masculino e ele pode ocorrer em diversas regiões, diversas áreas diferentes da cabeça e do pescoço. O mais comum é ele se localizar na cavidade oral. Depois, em segundo lugar, na laringe, que é a parte inicial da via respiratória, da via aérea. Depois tem hipofaringe, que é a parte mais alta do tubo digestivo, o que a gente chama de garganta, na parte aqui mais abaixo da língua. E, por último, o nasofaringe, que é a parte por trás do nariz, acima da entrada da garganta. Então, por trás do nariz. Essas são as localizações possíveis do câncer de cabeça e pescoço. Existe uma diferença muito grande na incidência de câncer de cabeça e pescoço nas diferentes áreas, regiões do planeta, mas o que chama mais atenção é a diferença da incidência entre os países ocidentais desenvolvidos, como Estados Unidos, que tem uma incidência de 0,7 casos de câncer de nasofaringe, em comparação com a China, que tem a maior incidência do mundo de 280 casos por 100 mil habitantes. Então, é uma proporção muito diferente, né, na população, e avaliando qual seria o motivo dessa incidência tão alta na China, e mais especificamente no sul da China, foi identificado que o principal fator para esse tipo de câncer no sul da China é o consumo de um tipo de peixe conservado no sal. Então, é uma espécie de peixe que é peixe de água salgada, e eles salgam esse peixe da mesma maneira que se faz com bacalhau, mas eles não usam só a carne do peixe. Esse peixe, depois de salgado, ele é pendurado nos ganchos e o líquido que vai escorrendo, né, dos tecidos desse peixe vai sendo recolhido e depois ele é comercializado como um caldo de peixe para usar no preparo de uma enorme variedade de alimentos. E o consumo desse caldo de peixe é que é provavelmente o principal fator associado com essa incidência elevadíssima de câncer de nasofaringe no sul da China. E é um câncer que lá na China afeta inclusive crianças, mas as crianças que na infância já consumiram esse tipo de alimento preparado com esse caldo desse peixe. Em função da identificação desse fator de risco muito importante, foi havendo uma espécie de campanha contra o consumo desse tipo de peixe salgado e do caldo desse peixe, e aí então parece que a incidência desse tipo de câncer naquela região da China já está começando a diminuir. Não existem estudos mostrando se existe relação entre câncer de cabeça e pescoço e outros tipos de peixes em conserva ou peixes salgados. Existe relação de câncer de cabeça e pescoço com consumo de conservas tipo picles, mas não especificamente outros peixes como bacalhau, por exemplo. Mas não que tenham sido feitos estudos que mostram que não existe relação. É que simplesmente não se fez nenhuma avaliação nesse sentido. Já foram identificados vários fatores de risco que contribuem para a chance de desenvolver câncer de cabeça e pescoço, além desse fator que é limitado lá na China. O principal deles, os principais, são o tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. O risco de desenvolver câncer na boca, por exemplo, é 30 vezes maior entre as pessoas que fumam e também bebem. Então, esse é, na população brasileira, o principal fator de risco, e como
tanto o tabagismo quanto o etilismo são muito mais comuns em homens, isso explica que entre nós 80% das vítimas desse tipo de câncer são do sexo masculino. Uma outra relação importante de risco é com infecção por HPV, o mesmo vírus que está associado com câncer em outras localizações, mas principalmente o câncer de colo de útero. E por isso, então, existe a possibilidade de prevenção do câncer de colo de útero através da vacinação contra o HPV, que precisa ser feita na infância antes de se iniciar a vida sexual, porque depois que a pessoa tem contato com o HPV não adianta tomar vacina. Mas descobriram então que o HPV também é responsável por uma parte, aproximadamente 30%, dos casos de câncer de cabeça e pescoço. E a população masculina, de modo geral, é privada da vacinação contra o HPV. E isso também, possivelmente, contribui para a maior incidência de câncer de cabeça e pescoço na população masculina, justamente porque os meninos não costumam ser vacinados contra o HPV, principalmente aqui no nosso país, embora em outros países desenvolvidos toda a população infantil é vacinada contra o HPV, até porque existem outros tipos de câncer que também estão relacionados com o HPV, e não é só câncer de cabeça e pescoço em homens e mulheres e câncer de colo de útero, obviamente, nas mulheres. Mas existe também uma relação com inflamação crônica na boca, que pode aumentar o risco de câncer na cavidade oral especificamente, inclusive trauma mecânico de próteses dentárias. Então, essa lesão crônica, essa ferida crônica provocada por essas próteses pode acabar, pela inflamação crônica nesse tecido, estimular o desenvolvimento de um câncer na cavidade oral. O refluxo gastroesofágico sabe-se que está relacionado com o aumento do risco de câncer de esôfago, mas não é só o câncer de esôfago. O câncer de hipofaringe, a parte mais alta do esôfago, abaixo aqui da boca, também está relacionado com o refluxo gastroesofágico. E síndrome metabólica, que é um conjunto de várias alterações, como obesidade, pressão alta, níveis elevados de colesterol e triglicerídeos no sangue, aumento da glicose, diabetes ou resistência insulínica, também aumentam o risco de câncer de cabeça e pescoço. Então, sabendo dessa relação, desses fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço, é muito importante que essas pessoas fiquem atentas, as pessoas que têm esses fatores de risco reconhecidamente, com relação a qualquer lesão que apareça na boca. Mas os cânceres de cabeça e pescoço, que são localizados em nasofaringe, em hipofaringe e laringe, eles são muito dificilmente eles provocam algum sintoma nas fases iniciais. Então, de modo geral, eles já são diagnosticados num estágio mais avançado, com menos chance de cura. Um outro problema que existe com relação ao tratamento desse tipo de câncer é que o câncer preferencialmente deve ser tratado através de cirurgia, que é a principal chance de cura nos tumores que são sólidos, né? Isso não se refere às leucemias, por exemplo, que são tumores que não são sólidos, de células que circulam no sangue. Então, para os tumores que são sólidos, o principal tratamento, que é o que dá a maior possibilidade de cura, é o tratamento cirúrgico. Mas devido a essa localização e ao fato desses tumores serem diagnosticados num estágio mais avançado, de modo geral, não é, muitas das vezes, possível fazer um tratamento cirúrgico, inclusive por causa da mutilação que isso representaria. Então, às vezes, é muito difícil retirar um tumor grande dessa parte aqui por trás do nariz sem fazer a mutilação da face da pessoa. O mesmo vale para a hipofaringe
e, às vezes, até laringe. Então, isso acaba sendo um desafio para o tratamento. E é por isso que a gente deve atuar preferencialmente através da atuação sobre os fatores de risco. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.